Beijo com a paz do Senhor Jesus. Já podemos sentir a presença do nosso amado Jesus aqui. E estou muito nervosa, irmãos. Não vou mentir. Quando a irmã Priscila me convidou para ministrar, deu um medo, um frio na barriga. Falei assim, estou acostumada a ser tia Dani, a chegar aqui, a ministrar para as crianças, por mais que trazer a palavra para as crianças também é algo que não é fácil, mas a gente canta, a gente dança, a gente traz umas figuras e acaba se tornando mais leve. Mas você ministrar para a igreja, para as irmãs, não é nada fácil. Mas quando o Senhor, Priscila me falou, eu comecei a perguntar ao Senhor que palavra. E Ele ministrou esse versículo no meu coração. Colossenses, aproveitar que os irmãos estão de pé. Colossenses 2, versículo 7. Arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crescendo em ação de graças. Em outra versão diz, enraizados e edificados. Pode se sentar. Vai ser uma palavra bem breve, irmãos. Não quero ficar me prolongando muito. Ser mais objetiva no que o Senhor ministrou no meu coração. O Senhor começou a falar no meu coração sobre ter raiz. A importância da raiz. E eu comecei a falar, Senhor, mas como assim? Aí comecei a pesquisar os significados da palavra. Enraizado é aquilo que teve raiz, criou raiz. Edificado, só tem como edificar algo em cima de uma base. Firmados, você só tem como se firmar em uma base também. E transbordando gratidão. E eu comecei a falar, Senhor, mas eu ainda não estou entendendo. E o Espírito Santo falou assim para mim, pesquisa sobre a tamareira. E eu comecei a pesquisar sobre a tamareira. Não sei se os irmãos sabem, é uma árvore muito citada na Bíblia. O fruto dela é bem citado, as tâmaras. A tamareira é uma palmeira cultivada naquela região ali desértica. Ela é uma árvore, uma palmeira normal dessa região. E quando eu comecei a pesquisar, a ver, a estudar, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Em cada característica da tamareira, o Espírito Santo começou a ministrar uma lição no meu coração. E nessa noite eu quero passar para os irmãos, para as irmãs, as lições que eu aprendi com a tamareira. A tamareira, ela é inconfundível. Ela tem a sua estrutura alta, podendo chegar até 30 metros de altura. E as suas folhagens ela torna ela realmente inconfundível. As folhagens dela formam tipo uma coroa. Ela é conhecida como a rainha do deserto. Ela é inconfundível. Quando alguém bate o olho, já sabe, ali é uma tamareira. Naquele momento o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Você tem sido inconfundível em meio aos outros? Estão batendo os olhos em você
e está podendo saber que você, eis aí um servo do Senhor, eis aí uma serva do Senhor? Da mesma forma que ela era a rainha do deserto, ela é inconfundível. Mulher, tu és inconfundível na tua casa. Tu és a rainha do teu lar. Na tua casa, nos teus, tu és inconfundível. E você carrega uma missão muito grande. Tem um ditado árabe que diz: quem planta tâmaras, não colhe tâmaras. Quem planta uma tamareira, não colhe tâmaras. Porque naquela época, irmãos, o processo dela frutificar demorava muito. Era um processo muito demorado. Porém, como foi um fruto muito consumido, hoje em dia, devido às suas tecnologias, os estudos sobre a planta, ela pode ser plantada em qualquer lugar do planeta. Ela antes que era uma árvore característica dessas regiões desérticas, hoje se você quiser plantar um pé de tâmara num vaso na sua casa, você pode. Devido aos estudos, ao solo em que você tem que plantar ela. Se você pegar uma semente de uma tamareira, ela vai demorar alguns meses para germinar. Mas se você pegar uma muda, com toda a tecnologia, enxertada, na verdade a semente, ela demora meses para germinar e ela demora de 5 a 8 anos para começar a frutificar. Se você pegar uma muda enxertada, com toda mudança de genética, cuidados, adubação, irrigação, ela pode produzir de 3 a 4 anos. Se você tiver um manejo adequado, um cuidado, 2 anos e meio ela vai começar a aparecer os primeiros frutos. A segunda lição que o Senhor me deu. Naquela época, que era tão difícil, na época da Bíblia, você plantar, o Espírito Santo começou a falar para mim sobre a adubação e irrigação. E por incrível que pareça, o Espírito Santo me falou o seguinte: naquela época era mais difícil você ter acesso à presença do Pai. Somente o sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos. Porém, Jesus veio. E com a sua morte e cruz, o véu se rasgou de alto a baixo. E hoje, devido ao sacrifício dele, todos nós temos acesso a Cristo. Todos nós temos a facilidade, assim como a tamareira hoje em dia tem a facilidade para ser cultivada. Hoje, com a morte e cruz de Jesus, nós temos essa facilidade de chegar até o Pai. Hoje, como a irmã Slaine disse, basta você dobrar os teus joelhos na tua casa, no teu lar, orar, clamar o Pai, que Ele vai estar lá no teu secreto. A tua Bíblia está lá na tua casa, basta você pegar a tua Bíblia e começar a estudar, que você vai ter acesso ao Pai. Você vai ter acesso aos nutrientes, vai ter acesso à irrigação, à água, Cristo, que é a fonte da água viva, para você crescer espiritualmente. Mulher, na tua casa, vai que você é a tamareira. Você pode pegar os teus filhos e falar assim: agora nós vamos fazer um momento de adoração. Nós vamos fazer um culto no lar. Nós vamos orar para os seus filhos ter acesso ao Pai junto com você. Aleluia. E não só acesso ao Pai, ao nosso amigo Espírito Santo, ao nosso Consolador, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, que está ali, pronto, só esperando você o convidar. Porque nós sabemos que Ele é educado. Ele só vai entrar aonde Ele for chamado.
Se você não convidar, não abrir o seu coração, não abrir as portas do teu lar, ele não vai entrar. A tamareira, ela não tem uma raiz principal, como as outras árvores. A tamareira, ela tem várias raízes. Enquanto uma árvore tem aquela raiz principal e dela sai várias raízes. A tamareira, elas são várias raízes que se aprofundam na terra para poder buscar os nutrientes, a água suficiente para sobreviver. Hoje, nós temos acesso a tanta coisa para crescermos espiritualmente. Dentro da nossa casa, como eu disse, nós temos acesso ao nosso Pai dentro da nossa casa. Nós temos na igreja, na área congregacional, nós temos o círculo de oração. Nós temos os cultos de ensino, as EBDs. Nós temos uma irmã, um irmão, que eu tenho certeza que se você chegar para ele e te pedir uma palavra, um conselho, uma ajuda, ele vai estar ali disposto a orar por você. Raízes para a gente receber o nutriente suficiente está disponível. Basta a gente querer. Desde pequena, a tamareira, ela sabe que ela precisa ser forte. Ela sabe que ela precisa ser resiliente. Ela aprende que ela precisa enfrentar as mudanças climáticas, as estações, as tempestades. E assim somos nós, servos do Senhor. Nós sabemos que virá tempestades, virá estações, virá dificuldades. Mas quem está enraizado em Cristo passa por tudo, de pé. Quem está enraizado em Jesus, ela fica de pé. A tamareira, vem a tempestade, vem o vento, ela vai de um lado para o outro, mas a sua estrutura não quebra, porque a sua raiz está enraizada. O cristão que está enraizado em Cristo, o vento vem, ele vai de um lado para o outro, mas ele sabe aonde estão as suas raízes. Ele sabe de onde está vindo o nutriente, de onde está vindo a água, para manter a sua estrutura de pé. A outra lição: a tamareira é uma árvore muito generosa. Tudo dela é aproveitável. A fruta, as folhas, ela era muito usada para fazer tendas, eu até anotei. Tendas, cestos, escovas, cordas, esteiras, e com os troncos construía casas. É aí que entra a parte de transbordando do versículo. Tudo aquilo que nós recebemos de Cristo, nós temos que transbordar. Tudo em nós tem que ser aproveitável, assim como a tamareira. Um conselho, uma palavra, o exemplo, tudo em nós. Tudo que nós recebemos, de acordo com esses nutrientes que nós estamos recebendo, nós temos que passar para os nossos filhos. Nós temos que passar para a nossa casa. Falando no âmbito congregacional, nós temos que passar isso para os novos convertidos, para as pessoas que estão chegando até nós. Eles têm que ver em nós esse transbordar de Cristo na nossa vida. Tudo aquilo que se nós recebemos vida de Cristo, nós temos que transbordar a vida de Cristo.
Se nós recebemos a paz que excede todo entendimento, que a gente só pode buscar dessa raiz que é Cristo, nós temos que transbordar a paz que excede todo entendimento. Ela é uma árvore que ela dá fruto o tempo todo. Não existe tempo ruim para a tamareira. Não existe estação própria. Assim como várias frutas têm as suas estações, a tamareira não. A tamareira pode estar o inverno, pode estar o verão, pode estar a primavera, pode estar o outono, ela está produzindo. E essa produção dela é devido ao esforço que ela teve antes. Naquele processo de germinação, naquele processo de puxar, de enraizar, ela se enraizou tão bem enraizada, que ela vai gerar frutos o tempo todo. Quem está enraizado em Cristo, produz o tempo todo. Não existe estação ruim. Ele vai produzir. É a consequência do seu esforço. É o espelho do seu esforço. Ele vai produzir. Porque antes ele se nutriu para esse processo. Ela frutifica por mais de 100 anos. Tem estudos que dizem que tem tamareira que dura até 200 anos. Já teve tamareira que chegou a 200 anos. Mas em média é 100 anos produzindo até na sua velhice. Ela vai produzir. Porém só tem uma coisa que vai atrapalhar a tamareira de produzir e pode matar. Ela não pode ser uma árvore, por mais que ela é uma árvore linda, por mais que ela é uma árvore que todos quando bate os olhos conhecem. Mas se ela ficar próximo a outras espécies que não seja tamareira, do passar a folha uma na outra, a praga que está naquela, a espécie diferente passa para ela. E se isso acontecer, ela morre. Ela não é resistente a certas pragas. Naquele momento o Espírito Santo falou comigo. Cuidado. Não é todo mundo que você pode chegar perto. Não é todo mundo que você pode abrir a sua vida. Não é todo mundo que você pode deixar entrar dentro da tua casa, acessar a tua intimidade. Nós temos que levar a palavra, mas dentro da nossa intimidade com o Pai. Tem certas pessoas que a gente não pode ter acesso. Jovem, pré-adolescente. Cuidado com quem você está permitindo ter acesso na tua vida no ambiente escolar. Cuidado. Você tem que vigiar. Neste âmbito, a gente tem que vigiar. E para finalizar essa mensagem, coloca aí para mim Salmos 92, versículo de 12 a 15, na versão NVT, por favor. Que ela vai concluir o que eu falei sobre ela ser produtiva por mais de 100 anos, mesmo na sua velhice. Mesmo na sua velhice, ela produz. Mesmo na nossa velhice, nós temos que produzir. Salmos 92, versos de 2 ao 15. 12. A igreja pode ler? Vamos ler em uma só voz? Os justos, porém, florescerão como palmeiras e crescerão como os cedros do Líbano.
pois estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos pátios de nosso Deus. Mesmo na velhice produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida. Anunciarão: o Senhor é justo, Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Mesmo na nossa velhice, quem foi enraizado lá no início vai produzir. Então a palavra que o Senhor me deu é: mulher, homem, igreja, esforcem, tem de bom ânimo, busque, consagrem, jejuem, para que este versículo se faça real na sua vida. Para que na sua velhice você venha continuar produzindo. Porque essa é a vontade do Senhor. Quem está enraizado, produz, mesmo na sua velhice. Então, a palavra que o Senhor colocou no meu coração é essa: estejam enraizados. É o ano de criar raízes. É o ano de se enraizar no Senhor, com todas as nossas forças. Porque o que Ele quer é que nós depois venhamos transbordar estes frutos. Mulher, tu és tamareira na tua casa. Você tem como objetivo e missão alimentar os seus. Você é quem vai dar os frutos na tua casa. Homem, sacerdote do lar, você também é tamareira. Você também é quem vai dar os frutos para a tua casa, com a tua responsabilidade espiritual de sacerdote. Igreja também é tamareira, para alimentar quem está chegando. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.